Vocês estão lembrados o que é uma equação? Uma equação começa daqui, ó. x2 mais 2x menos 2 igual a 0, tá? Isso aqui, ó, é uma equação, é uma pergunta matemática. A pergunta que está sendo feita é a seguinte, nessa equação aqui. Isso aqui subentende uma pergunta. Qual é o conjunto formado por cada número real x, tal que o quadrado de x mais o dobro de x menos 2 é 0. Tá certo? Tá bom? Entendido aí? Tá certo? Essa é a pergunta que está sendo feita. Como, por exemplo, essa pergunta aqui, ó. x2 mais seno de x igual a 1. Qual é a pergunta aqui? Qual é o conjunto formado por cada número real x, né? Tal que o quadrado de x mais o seno de x é 1. Quadrado de x mais o seno de x é 1. X ao quadrado mais o seno de x é 1. Ou, por exemplo, aqui, né? Essa daqui, ó. x3 menos 2x2 mais x menos 1 igual a 0, tá? Outra pergunta também. Ou então, tá bom? Ou então o 2, tá certo? Mais raiz cúbica de u, tá? Igual a 3. Pergunta, né? Tá certo? Então, todas são perguntas matemáticas. E isso é uma equação. E toda equação, ela pode ser escrita da seguinte forma, ó. Essa equação, ela é equivalente à segunda pergunta. F de x igual a 0, onde f é a função de variável real dada por f de x igual a quê? A x2 mais 2x menos 2. Não é, ó? Essa equação aqui, ela pode ser escrita da forma o quê? F de x igual a 0, onde quem é f de x? Quem é? X ao quadrado mais seno de x menos 1. Tá? Essa equação aqui pode ser escrita como sendo o quê? G de x igual a 0, onde quem é g de x? X ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 1. E essa equação aqui pode ser escrita como sendo h de u igual a 0, né? Onde quem é h de u? Tá? É o 2 mais raiz cúbica de u menos 3. Ou seja, toda equação de uma variável real, ela é descrita dessa forma. Ela é uma equação da forma f de x igual a 0, onde f é uma função de uma variável real e de valor real. Toda equação em uma variável real, ela é dessa forma, ou seja, o seu formato geral, a sua forma geral é essa, tá? Ela é a equação da forma f de x igual a 0, f de x igual a 0, onde f é uma função de valor real e variável real. As equações de uma variável real são equações desse tipo. Mas você tem equações em duas variáveis reais. Como essa equação aqui, ó. x2 mais 2y2 igual a 4. Isso também é uma pergunta. Ao se deparar com isso, tem que fazer a seguinte leitura. A leitura é: qual é o conjunto formado por cada par ordenado xy, tal que o quadrado de x mais o dobro do quadrado de y é 4. Entendido? Tá certo? Aqui, essa equação aqui, ó. Raiz cúbica de
x2 mais raiz cúbica de y2 igual a 1. Isso aqui é outra pergunta. É uma pergunta feita em duas variáveis. A equação é em duas variáveis reais. Qual é o conjunto formado por cada par ordenado x, y, tal que a raiz cúbica de x ao quadrado mais a raiz cúbica de y ao quadrado é igual a 1. Tá? Ou essa daqui, ó, essa equação aqui. Y menos 2x igual a 1, por exemplo. Equação simples. Qual é a pergunta? Qual é o conjunto formado por cada par ordenado x, y, tal que y menos o dobro de x é 1? Certo? Ou essa daqui, ó. Qual é o conjunto formado por cada par ordenado x, y, tal que x2y mais o seno do produto de x por y é igual a 3. E essas equações, veja, são equações em duas variáveis, tá? E cada equação dessa, ela pode ser escrita assim, ó. Ela pode ser escrita da seguinte forma: f de x, y igual a quê? Igual a 0, onde f de x, y é quem, hein? É x2 mais 2y2 menos 4. Só que aqui a função é uma função de duas variáveis reais. No cálculo, né, eu disse, ó, a menos que seja dito o contrário, cada função do cálculo é função de uma variável real e de valor real. Mas uma função, o que é uma função? É uma relação do conjunto A no conjunto B, que associa cada elemento do conjunto A um único elemento no conjunto B. E A e B podem ser quaisquer conjuntos, qualquer natureza. Aqui, o domínio dessa função, quem é o domínio dessa função f? Quem é? É o R2. Você tem aqui, ó, a função que você está considerando aqui é uma função que do R2 aonde? Em R. Do R2 em R, tá? E qual é a lei de formação da função? Tá aí, ó, f de x, y é quem? x2 mais 2y2 menos 4. De fato, ela associa a cada par de números reais um único número real. Então quer dizer que agora que já vai ver cálculo com variáveis? Não, não. Vou só botar um pezinho um pouquinho nisso, ó. Diante disso, quem é f de 0, 1? Quem é? F de 0, 1, quem é? 0 ao quadrado, mais 2 vezes 1 ao quadrado, menos 4. Isso dá quanto? Menos 2. F de menos raiz de 2, um momento. Menos raiz de 3, dá quanto? Dá menos raiz de 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos raiz de 3 ao quadrado, menos 4. Isso dá quanto? Aqui dá 2. Aqui dá 2 vezes 3, 6, né? 2 mais 6, 8. 8 menos 4, 4. Concorda? Tá certo? 2 mais 6 menos 4 dá 4. Entendido? Então, essa equação aqui é uma equação, ela pode ser colocada dessa forma. Essa daqui também. Essa equação aqui, ela é da forma f de x, y igual a quê? Igual a 1, onde quem é f de x, y? Quem é? Me diga. Quem é? Raiz cúbica de x ao quadrado, mais raiz cúbica de y ao quadrado, menos 1. Não, menos 1 não. Mais 1. É, menos 1. Ah, sim, sim. Isso aqui foi igual a 0. Tá?
Foi igual a zero, obrigado. Essa, um instante. Essa daqui é a equação da forma g de xy igual a zero. G de xy igual a zero, onde? Quem é g de xy? Quem é? Y menos 2x menos 1. Um momento. Essa equação aqui é da forma o quê? H de xy. H de xy igual a zero, onde? Quem é H? Quem é? É o x ao quadrado y. É x ao quadrado y Mais seno de x. mais seno de xy igual? Menos 3. Menos 3. Diga. Qual é o nome desse? Hã? Qual é o nome desse conteúdo? Derivação implícita. Eu vou começar a derivação implícita com vocês. Tá? Então, toda equação em duas variáveis... Diga. É x vezes y. Eu não sei porque eu botei vírgula. É x vezes y. É x vezes y. Tá? Obrigado. Então, toda... Porque seno é de um número real, tá? Não é de um par, tá? Toda função de duas variáveis. E outra coisa, ó. Aqui eu estou dando o domínio. Mas, ó. Se você pegar essa função aqui, ó. Para g de xy igual a x2 sobre x menos 2y. G de xy. É vírgula, tá? Para g de xy para g de xy igual a x2 sobre x menos 2y, é claro que quem é o domínio da g, hein? Quem é o domínio da função g, hein? Onde é que eu posso fazer essa conta? Eu só posso fazer essa conta em par ordenado xy, tal que o quê? X menos 2y é o quê? Diferente de zero. É óbvio, né? Só a título de informação. Eu não posso calcular g de 2,1, por exemplo. Eu posso calcular g de 2,1? Não, porque vai ficar 2 ao quadrado e vai ficar 2 menos 2 vezes 1. Dá zero. Tá bom? Tá certo? O fato é que toda equação em duas variáveis, ela é da forma E de xy igual a zero. Vou usar E de equação, tá? E de xy igual a zero, onde E é uma função de duas variáveis reais e valor real. Tá certo? E aí vem a seguinte definição. Ah, outra coisa, tá? Dada uma equação, não importa quem seja ela, tá? Dada uma equação E de xy igual a zero, uma equação em duas variáveis reais, o seu conjunto solução, seu conjunto solução S é o conjunto dado por... Quem é o conjunto solução da equação? Claro. Você até fez ajudante. A equação já pressupõe o conjunto de solução. É o conjunto formado por cada par ordenado AB do R2, tal que o quê? Tal que é de AB igual a quê? A zero. Entendido? Entendido aí? Tá? Então você tem o seguinte, considere a equação. Hã? Essa é a da informação do conjunto, né? Essa É de AB igual a zero, quer dizer, um elemento. Isso aqui é a propriedade que define os pares ordenados que estão no
conjunto. É a proposição que define cada par ordenado que está no conjunto. É, a forma construtiva. Então, veja bem, ó. Tá? Sendo S o conjunto solução da equação x2 menos 2y2 igual a 1, tá certo? X ao quadrado menos 2y2 igual a 1, tens. Vamos lá. O par 1, 0 pertence a S, não pertence? Não pertence? Por quê? Porque 1 ao quadrado menos 2 vezes 0 dá 1. Tá certo? O par 3, 2 pertence a S, ó. O par menos 3, 2 pertence a S, me diga. Pertence a S ou não pertence? Quanto é que dá? 3 ao quadrado? 9 menos 8, 1. Então 3 pertence a S. Eu posso não saber quem é um conjunto de solução, mas dado um par, eu posso dizer se ele pertence ou não. Tá? Porque o conjunto de solução é o conjunto de todos os pares que satisfazem a equação. Então, dado um par, eu posso não saber quem é esse conjunto, mas dado um par, eu sei se ele pertence ou não. Por exemplo, o par 1, 3 pertence a S? Não. Porque quanto é que dá 1 ao quadrado? 2 dá menos 17, né? Então, o par 1, 3 não pertence a S. Então, o conjunto de solução de uma equação é um conjunto formado por todos, por cada par ordenado que satisfaz a equação. Tá? E, via de regra, o conjunto de solução é infinito. Tá? O conjunto de solução da equação. Melhor dizendo, ou ele é vazio, ou ele é infinito. Eu posso fazer lá infinito. Tá bom? Ou ele é vazio, ou ele é infinito. Via de regra. Bem. Olha aqui, ó. Bem, o conjunto solução, ele necessariamente, conjunto solução de qualquer equação, conjunto solução de qualquer equação necessariamente está contido aonde? No R2. Estando contido no R2, eu posso esboçar esse conjunto de solução no R2, ou seja, esboçar é fazer algo que é teoricamente possível. Você representar cada ponto do conjunto de solução no R2. Isso não é o gráfico do conjunto de solução. Gráfico é de função. Isso é o chamado, que se chama em matemática, lugar geométrico de uma equação. Ou seja, é a posição no plano que o conjunto de solução ocupa. Essa equação aqui, ó, x2 mais y2 igual a 1, por exemplo, você sabe quem é o conjunto de solução dessa equação. É o conjunto formado por, graficamente falando, geometricamente falando. Esse conjunto é o conjunto formado por cada par ordenado xy, que está à distância 1 da origem, certo? Porque x2 mais y2 é a distância, é o quadrado da distância do ponto xy à origem. Nesse caso, você tem o seguinte, ó. O conjunto de solução aqui, ele é esse conjunto, ó, representado assim. Então você tem, ó, circunferência de raio 1. Esse é o conjunto de solução dessa equação. Está aqui o esboço do conjunto de solução, que não é gráfico de uma função, você concorda? Isso aqui não é o gráfico de uma função. Tá? Tá bom? Não é o gráfico de uma função, a circunferência.